Ô, querido, 23 de setembro, de novo com isso, que eu tenho a ver com 23 de setembro? Bem, hoje é dia 21 de setembro. Ainda tem 2 dias para você testar o que é o seu crer nas Escrituras, como é que você conhece as Escrituras. Sabe, em nenhum momento eu quero que este vídeo aqui, ele dê a impressão que eu não estou vendo e não estou prestando atenção nos sinais. Pelo contrário, porque quando o Senhor Deus faz os luzeiros, lá em Gênesis 1:14, no comecinho, ele diz o seguinte: disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Olha, então eu não posso ignorar, não é? Ainda mais nesses dias onde você está vendo, eu até selecionei algumas imagens aqui, algumas coisinhas rápidas, de 3 furacões no Caribe. Furacão Hato, né, com H, antes desses furacões do Caribe, já destruindo grandes cidades na China, com uma violência tremenda. Depois, os 2 furacões no Japão. Aí terremoto no Japão, terremoto no México. Outro terremoto mais violento no México. Sinais das estrelas, o maluco lá, ó, da Coreia do Norte, está criando um clima que, dizem os estudiosos, é pior do que o clima que antecedeu a Primeira Guerra e pior que o clima que antecedeu a Segunda Guerra. Então, um cara com instinto de suicida pode tentar suicidar o mundo. Mas, eu quero dizer uma coisa para você. Não são os sinais nos céus que vão determinar o nosso crer e o nosso esperar. Eu vou ler Jeremias 10, 1 e 2, e você vai compreender o meu embasamento bíblico para o que eu vou falar. Jeremias 10, 1 e 2 diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos falará a vós outros, ó casa de Israel. E você que nasceu de novo é casa de Israel, ok? Um dia nós vamos estudar as 2 casas dos hebreus de Israel, né? Que é Judá e Israel. Outro dia, tá? Então, casa de Israel, ok? Assim diz o Senhor, não aprendai o caminho com os gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Porque com eles os gentios se atemorizam. Olhe bem, está muito claro aqui, está muito claro. Não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, para nós o que sobra? Para nós convém respeitar, porque todos esses sinais estão descritos na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que não são para esses sinais que nós temos que olhar. Os sinais são para determinar a época em que nós vivemos e não para que a gente fique esperando dias, horas, semanas, meses. Não. Épocas. Preste atenção que o relógio, para você entender o tempo de Deus, é o próprio Israel. Então nós temos que manter os olhos em Israel para pensar o quanto está próximo ou não o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o anticristo. Preste bem atenção nisso, não existe escatologia, por mais sábia, por mais que possa ser estudada separadamente da história de Israel. Veja, por exemplo, você que está olhando para Israel, você sabe que estava escrito que ele iria ser destruído, que ele iria ser matado à espada, que o templo iria ser totalmente destruído, que ele iria ser disperso entre as nações por muitos anos. Tudo está aí. Também está escrito que ele retornaria e o seu Israel seria formado num só dia. Isaías 60. Como pode uma nação ser formada num só dia? Olha o relógio de Deus. Israel sendo formado num só dia, numa canetada da ONU. Certo? Depois, Isaías diz que os judeus iriam voltar para Israel como pomba em seus pombais, por entre as nuvens. Querido, o Isaías naquela época teve que ver os nossos aviões a jatos de transporte, né? E ficar, como é que eu vou descrever isso? Pombas entre os pombais, nos seus pombais, por entre as nuvens. E assim por diante. Depois, está escrito que Deus reuniria todo o seu povo em Israel. Ainda não aconteceu isso. Então pode ser que haja um arrebatamento daqui 2 dias? Pode. Sim, mas muitas coisas têm que acontecer antes, porque na Bíblia, nem um
um tio, nem uma vírgula deixará de ser cumprida. Então prestemos atenção em Israel, ele sim é o relógio, ok? Mas eu vou agora fazer um estudinho rápido para que não se demore, só de 2 porções para tranquilizar você. Em 2 Tessalonicenses, Deus diz o seguinte, leia comigo. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, certo? Mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Do que está falando? Está falando da volta de Jesus. Está falando da ressurreição que ocorrerá, que a palavra tanto diz, que nós, os vivos, não precederemos os que morrem, tudo explicado, detalhado. A mesma coisa é explicada, praticamente as mesmas palavras, em 1 Coríntios 15, de 50 em diante. Vamos ler. Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se vista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se vista da imortalidade. Perceba que é praticamente a mesma coisa. Fala da volta, fala da ressurreição, fala dos vivos não precederem os que dormem. Só tem uma palavra que é usada de maneira diferente. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, ao soar da trombeta de Deus. E agora aqui em Coríntios, ele diz, ao ressoar da última trombeta. Ora, tudo é igual. Será que só essas trombetas seriam diferentes? A ressurreição dos mortos naquele momento, os vivos indo depois dos mortos, tudo isso, só as trombetas seriam diferentes? Não, querido. Não. Ao ressoar da última trombeta, você quer ver quando acontecerá isso? Vá lá em Apocalipse 10, vá lá em Apocalipse 11. Você vai ver que é quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus volta e assume a terra. Inclusive, se você usar a tradução da Bíblia, revista e atualizada, ela dirá assim, porque o Senhor, aquele que é e aquele que era, e não diz aquele que há de vir, como em outras partes, porque ele já está ali. Ali então, o Senhor, mediante a fúria com que a prostituta se levantou contra os filhos de Deus, contra os santos, aí Deus vem e desce com a sua ira, para julgar os mortos, os vivos, ele desce com a sua ira. Você perceba que lá em Daniel está escrito claramente que o anticristo teria poder para lutar contra os santos, os magoaria e os venceria. Lá em Abacuque diz que o anticristo lutaria e venceria os santos do Senhor. Aqui no Apocalipse diz a mesma coisa, diz que será dado ao anticristo por 3 anos e meio o poder de fazer guerra contra os santos de Deus e os vencerá. Então pode ser que haja o arrebatamento daqui 2 dias. Ora, se a igreja já tiver ido, contra quais santos o anticristo vai fazer a guerra? Contra quais santos? Não, contra Israel. Peraí. Nós estamos enxertados em Israel. A Bíblia diz que somos enxertados. Romanos 10, Efésios 5, somos enxertados em Israel. Agora somos uma só videira e de repente nós somos arrancados e Israel fica. Outra coisa, de repente, há as bodas, há a ressurreição e os que estavam na tribulação e foram decapitados, eles não participarão das bodas? Eles serão uma outra igreja?
Quando Jerusalém voltar, voltará com duas igrejas, a igreja dos gentios e a igreja dos judeus? Não, voltará com a noiva, uma coisa só. Então, não se preocupe, não haverá arrebatamento antes dessas coisas. E digo mais, vamos olhar agora uma outra porção que Paulo nos escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Preste atenção, eu vou ler para você. Do versículo 2 em diante. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Preste atenção nisso. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olhe bem, Paulo está dizendo, mesmo que digam que eu escrevi uma carta como se fosse de mim, mesmo que tenha visto palavras, sonhos, profecias, seja lá o que for, saiba discernir. O profeta não pode ser julgado, mas a profecia tem que ser julgada. Então, às vezes, há uma profecia, joga-se na internet, no YouTube, olha o que Deus falou. Quem julgou essa profecia? Quem julgou a situação do irmão que profetizou? Ah, mas ele é um crente. Calma. Então, pode ser que haja o arrebatamento daqui 2 dias. Paulo está dizendo que nós não nos preocupássemos com isso. Porque antes de acontecer o quê? A apostasia. Você tem visto muito na igreja. Pastores terríveis, nós vamos falar a respeito disso. Que caíram na apostasia, eles, e carregaram seus povos. E que foram forçados pelo seu povo, assim como Arão foi forçado pelo povo de Deus para construir um bezerro de ouro. Assim, esses pastores estão caindo na apostasia por serem forçados por suas ovelhas, porque elas não querem compromisso com Deus nem com a palavra. Senão a sua igreja esvazia se eles não pregaram Jesus Cristo de ouro, Jesus Cristo corpo de bombeiro, que resolve tudo. E os pastores então estão mudando e apostatando a passagem e as revelações e a palavra que diz: arrependei-vos e nascei de novo, o resto vos será dado por acréscimo. Então preste atenção que tem muito mais coisas. Não virá antes da apostasia. Não virá antes da manifestação de quem? Olhe bem como ele diz aqui. Não virá antes que seja revelado o homem da iniquidade. Mas ele já está por aí. Paulo diz, antes que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então pode ser que haja o arrebatamento daqui 2 dias? Querido, pode, não tem problema. Desde que, nesses 2 dias, sejam trazidos de volta ainda os 13 milhões de judeus que faltam. Nesses 2 dias, seja restaurado o templo de Jerusalém. Que nesses 2 dias, o santuário seja ocupado pelo anticristo, que se assente lá e diga: eu sou o Deus de Israel, olhem como eu reconstruí o templo, olhem como eu fiz todas as coisas, olhem como eu vos livrei do Egito, olha como mandei o meu filho para vós, olhe bem, preste atenção, eu sou o Deus de Israel. Ele tomará o lugar de Deus assentado no santuário. Antes disso, Paulo diz, não acontecerá o arrebatamento. Querido, fique descansado, lembre-se, olhe, para Israel você terá noção real do tempo, mas não desacredite nos sinais. Não desacredite que o Senhor está querendo nos mostrar que época estamos vivendo. Olhe, preste atenção. Quando é que começaram a se converter judeus, muitos judeus, começaram a ser batizados no Espírito? Quando? Em 1967. Coincidência? No tempo de Woodstock. Não é? Quando o mundo parecia que tinha chegado no final da depravação, tinha quantas mil pessoas lá peladas, transando no ar livre, se drogando, fumando, cheirando, etc. Nesse momento que parecia assim, o povo de Israel começou a ceder para Jesus. E muitos dos líderes hoje, das igrejas messiânicas, são daquela época. Então parece que está tudo perdido. Sim, parece que não há mais moral nos casamentos, parece que não há mais respeito de filhos aos pais, que não há mais autoridade, que é quase que motivo de prisão se eu como médico disser é impossível XX produzir alguma característica masculina.
É impossível XY apresentar alguma característica feminina. Por isso, é uma questão comportamental. É uma questão de escolha, sim, mas muitas pessoas são induzidas, porque desde pequeno ficam ouvindo igual, e vendo essas coisas aí, como a exposição do Banco de Santander, onde havia sexo oral, onde havia uma pessoa segurando um cão, enquanto a outra tinha relacionamento com sexo com esse cão. Quando havia um negro, por que um negro? De joelhos, e enquanto praticava sexo oral com um homem, por trás dele de joelho, um outro homem tinha sexo anal com ele, e coisas muito piores. Parece que está tudo perdido. Olhe para Israel. Esses são os sinais para que você entenda o tempo em que nós estamos vivendo. Ok? Não é essa exposição, sim, ela quer mostrar em que ponto nós estamos. Mas não fala de hora, nem de tempo, nem nada. Olhe para Israel. Querido, nós precisamos continuar com isso, porque é muito importante o próximo estudo. Eu vou ver se gravo ele hoje para colocar ele depois, ainda antes do dia 27. Deus te abençoe. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Obrigado você que compartilhou, porque nunca, em um dia e meio, houveram 5.000 visualizações em um vídeo da gente. Você que tem compartilhado no Facebook, no seu canal, no seu site. Muito obrigado, você está nos ajudando. Tome essa missão para você. Inscreva-se, toque lá no sininho para receber todas as nossas postagens e compartilhe para 1, 10, 15, 20, 30 pessoas em todas as redes sociais. É tempo. É porque nesse momento as pessoas estão abertas para entender a palavra de Deus. Deus te abençoe.